na memória do jornalista José Maria Mairinque e de vários colegas de redação dele, a noite de 13 de dezembro de 1968 é marcante e histórica. A redação do jornal O Estado de São Paulo foi tomada por policiais. Era o começo da censura para a imprensa brasileira, que durou mais de 2 décadas. Hoje, após 52 anos do golpe militar, essa história ainda é viva. O jornalista José Maria Mairinque escreveu o livro Mordaça no Estadão, que deu origem ao documentário Estranhos na Noite, Mordaça no Estadão em Tempos de Censura, lançado na PUC Minas. José Maria Mairinque é vencedor de vários prêmios nacionais, como o ESSO de jornalista e o Rondon de reportagem. José Maria, bem-vindo. O roteiro e as 27 entrevistas do documentário foram feitos por você e a direção é do cineasta Camilo Tavares. Como que surgiu essa ideia? Eu tinha escrito um livro, Mordaça no Estadão, publicado em dezembro de 2008, aos 40 anos do AI-5. E a partir desse livro, então, que surgiu o documentário. E a ideia foi do então diretor de conteúdo do Estado, Ricardo Gandur, numa conversa com Camilo Tavares. Camilo Tavares, um cineasta que já tinha feito um documentário também de grande repercussão, Sim. O Dia que Durou 21 anos, sobre o golpe militar. Eu, então, fui fazer as entrevistas. Na verdade, eu segui o roteiro do livro porque a maioria das pessoas eram pessoas entrevistadas também no livro e entraram agora no documentário. Sim. E por que o nome Estranhos na Noite? Porque logo no início do documentário a gente mostra o Gelufo Alves, que era o secretário de diagramação do Estado na época. Ele cantava Strangers in the Night, do Frank Sinatra, quando os censores entravam na redação. Ele pegava o microfone e por aquele serviço de microfone, de som interno, para dar avisos de trabalho aos funcionários, ele cantava Strangers in the Night. Cantava algumas coisas, entre elas Strangers in the Night, ecstatic glances, lovers in the night. Então, dali tiramos Estranhos na Noite, porque era bem aquilo. Estranhos na noite. Nesse momento, todos ali ficavam apreensivos? Não, eles ficavam avisados de que estava chegando o censor, mas era uma brincadeira e, ao mesmo tempo, um protesto contra a entrada de censores na redação. A gente ainda vai falar sobre isso. Foram entrevistados no documentário jornalistas Ricardo Cocho, Miguel Jorge, Carlos Chagas, Fernando Mitre, Flávio Tavares, Sérgio Mota Mello e outros que participaram de momentos hostis vividos durante o golpe militar. Como que foi a escolha dessas pessoas? Foi uma escolha a partir dos depoimentos já do livro. Então, mostramos com essas pessoas a história da censura vivida por essas pessoas em 1968, 13 de dezembro, e nos anos seguintes. Então, escolhi ali, enquanto possível, pessoas que participaram de fato e também outras pessoas que não moravam em São Paulo. É o caso do Carlos Chagas, que era diretor sucursal de Brasília, e do Carlos Garcia, que era diretor da sucursal do Recife. Acrescentei apenas 3 pessoas que não eram funcionários. Era o ministro Delfim Neto, que defende a posição dele, do governo na época, e as atrizes, e as atrizes Irene Ravache e Eva Vilma. Sim, José Maria, qual foi o momento mais marcante vivido por você ou que permanece na sua lembrança de todo esse momento? Da censura, da invasão, da ditadura militar? O que para você Primeiro, fica ali de mais eu entrei no Jornal da Tarde para pedir um emprego
para acertar meu emprego lá, no dia 14 ou 15 de dezembro de 1968. Um dia após. Um dia após. Eu estava na Veja, estava deixando a Veja e fui lá para conversar sobre a minha transferência para o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde estava em greve, o Estado estava em greve. Era um protesto contra a censura e, ao mesmo tempo, um apoio aos donos do jornal. E tanto que eles que estavam fechando lá, era o Rui Mesquita no Jornal da Tarde com a cúpula assim, de secretários de redação, de editores e tal, mas poucas pessoas. Outro episódio, ainda em 69, novembro de 1969, foi a morte do Carlos Marighella. Eu era redator internacional do Jornal da Tarde, mas estava ali, tinha chegado um pouco mais cedo, 8 da noite, o Jornal da Tarde o pessoal chegava um pouco mais tarde, e fui mandado para a Alameda Casa Branca, dos Jardins, o bairro dos Jardins de São Paulo, que era relativamente próximo, porque tinham matado o Carlos Marighella. Eu fui o primeiro repórter, por ser tão próximo assim, a chegar lá à cena e a ver o corpo do Marighella caído, deitado no banco traseiro de um Volkswagen, a cabeça inclinada e o sangue correndo da boca. E a reportagem sempre continuou, mesmo com essas cenas, com esse impacto todo? A reportagem continuou ali e aí nós tínhamos a dificuldade de... Só contamos na primeira hora a versão do que vimos ali e do que a polícia dizia, os órgãos de segurança diziam que tinha acontecido. Depois, no correr dos meses, e sobretudo depois do fim da censura, é que se foi esclarecendo o que de fato tinha acontecido. Pormenores do que tinha acontecido que nós não sabíamos. O que movia os jornalistas para essas reportagens? Porque o clima era de medo, de tensão, de desconfiança de qualquer pessoa. E o que realmente movia para essa luta, para essa resistência, né, para a defesa da liberdade de imprensa? Talvez nem tivéssemos a consciência assim. Da gravidade. Não, que era uma defesa da imprensa, sim, da liberdade de imprensa. Nós estávamos cumprindo a pauta, fazendo o trabalho do dia a dia, só que esse trabalho implicava em enfrentar as dificuldades da repressão e depois lutar, fazer o possível para publicar aquilo que nós tínhamos presenciado e apurado. Mesmo com o perigo da retaliação, sim, da morte, da tortura? No caso do Jornal Estado de São Paulo, nós tivemos o apoio da empresa. Os Mesquitas falavam, vocês vão lá, apuram, escrevam, como se não houvesse censura. E nós fazíamos isso. A censura vinha e tirava, sim, da página aquilo que tínhamos escrito, sim, e com prejuízos financeiros, inclusive para a empresa, e tudo bem. Né? Quando o material chegava na redação, tinha esse aval, né? Tinha sempre. Que bom. Eu fiz uma reportagem, por exemplo, com o bispo de São Félix do Araguaia, em setembro de 1974, em que bispos da CNBB foram lá celebrar uma missa de desagravo e de solidariedade com ele, lá em São Félix do Araguaia, que é ao lado da Ilha do Bananal, Mato Grosso. Sim. E eu fui lá fazer reportagem, passei lá uma semana, foi uma viagem cara, de avião São Paulo-Brasília, e pegar um táxi aéreo de Brasília para São Félix do Araguaia, Ilha do Bananal. No entanto, ele sabia que não devia sair nada, e não saiu. Uma página e meia minha foi preenchida depois por receitas de bolos e doces no Jornal da Tarde. Que foi a solução que vocês encontraram também para mostrar para a sociedade porque que existia uma censura. Os jornais não podiam deixar em branco o que era censurado. Sim. O censor vinha cada noite, riscava com lápis vermelho que não podia sair. Normalmente eles esperavam, os censores, que nós puséssemos ali uma outra matéria, sim, outra notícia. Mas o jornal não aceitava censura e não punha outra matéria. Sim. Ele começou a publicar poemas, cartas de leitores primeiro, depois poemas, no Jornal da Tarde, sobretudo um período grande de versos de Os Lusíadas, o Camões, sim, e bolos e doces, receita de bolos e doces.
intragáveis, né? Porque nada funcionava, eram receitas inventadas. Inventadas para o pessoal reclamar, né? Reclamava. E foi a maneira que nós encontramos, que o jornal encontrou. Na nossa sociedade hoje, ainda, algum tipo de censura velada ou dificuldades nesse caminho, ou os jornalistas precisam apenas estarem atentos ao que acontece na política? A ditadura ainda assombra nesse sentido da censura? A censura ainda assombra? Eu acho que o fantasma da ditadura que a censura deixou. Por exemplo, eu acho muito importante a gente ficar atento para não fazer autocensura. Eu devo escrever de acordo com aquilo que eu vi, presenciei e que tem interesse público, independente do fato de isso vai agradar ou não. Né? Ou qualquer interesse pessoal, empresarial, qualquer coisa. Né? O primeiro cuidado é esse. Não existe censura hoje, a não ser uma censura judicial. O Estado de São Paulo, por exemplo, está sob censura desde julho, final de julho de 2009, no caso da cobertura do Fernando Sarney, o empresário Fernando Sarney, que é filho do ex-presidente José Sarney. Por decisão judicial, sentença de um desembargador na época, o jornal foi proibido de publicar qualquer coisa sobre a apuração, o inquérito sobre esses negócios. José Maria, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, trazendo um pouquinho mais dessa realidade. A gente precisa estar atento sempre, né, na nossa caminhada cívica. Muito obrigada, sucesso com o documentário. Muito obrigado. Acompanhe a nossa programação também pela internet. O nosso site é tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.